25 em diante, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 25. Você que pode, vai encontrando Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 25. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Quem está procurando, diga me espere, por favor. E você que não trouxe a Bíblia, temos aí no telão e aqui na tela principal da frente. Amém? Glória a Deus. Olha o que está escrito na santa e poderosa palavra de Deus. E perto da meia-noite, Paulo e Silas louvavam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos, versículo de número 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas prisão de, versículo 27. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada, e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham, versículo 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos, 29, e pedindo, soltou dentro, e todo trêmulo se prostrou diante Paulo e Silas. Vamos lá, versículo 20, 30. E tirando-os para fora, disse: Senhor, que é necessário que eu faça para ser salvo? E o 31. E eles disseram: crede no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua. Vamos ler esse versículo todo junto? Crede no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo aí? Glória a Deus. Feche os teus olhos por um minuto. Amado Deus e eterno Pai, essa mais uma vez é a tua palavra, rica em poder, rica em graça e em sabedoria. Toma, meu Deus, os meus lábios debaixo da profecia da Bíblia e me dá conhecimento naquilo que irá transmitir ao teu povo, para que eu possa, com sabedoria, ousadia, entregar ao teu povo o sobrenatural dos céus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Meus queridos, prestem atenção, são 8 horas e 45 minutos. Nós vamos sair daqui no tempo certo, beleza? Mas eu preciso que vocês atenham-se à atenção, porque o que vamos fazer aqui hoje e falar aqui hoje é de suma importância para a nossa vida, para a nossa família e para o Evangelho. Uma das coisas que eu tenho aprendido nos últimos tempos é que eu não quero só ser salvo, mas eu quero levar a minha família ao campo e o caminho da salvação. Vou dizer, eu não quero só ser salvo, mas eu quero levar a minha família a ser salva junto comigo. E o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos vai narrar a segunda viagem missionária de Paulo, a segunda viagem de Paulo. Viagem essa que foi totalmente direcionada por Deus. Uma vez que no capítulo 16, a Bíblia Sagrada vai dizer que Paulo intentou ir à Ásia, mas o Espírito Santo de Deus não o permitiu. A primeira coisa que alguém que quer andar com Deus tem que entender é que uma vez que você aceita a direção de Deus, o caminho de Deus e andar com Ele, primeiro, você já não vai aonde quer. Vou repetir, você já não vai aonde quer. Segundo, você só vai aonde Jesus manda. Quando Jesus está conversando com Nicodemos em João capítulo 3, Nicodemos vai à noite até Jesus para ter um diálogo com ele.
E Jesus vai dizer assim: todo aquele que não nascer da carne e do Espírito, esse não pode herdar o reino do céu. Mas o versículo de número 7, ele diz assim: não vos alegrei de ter-vos dito nascido do Espírito, porque assim como o vento sopra, e nós não sabemos para onde vem, nem para onde vai, são os nascidos do Espírito Santo. Muitas pessoas só não conseguem caminhar junto com Deus, porque ainda não aprendeu que eu já não faço o que quero, eu já não ando onde quero, eu já não vivo o que quero, mas em tudo vivo para Ele, e o nome dEle será sempre exaltado. Agora deixa eu te explicar. Andar na direção de Deus significa livramento. Vou repetir. Andar na direção significa livramento. Se você ler 2 Timóteo, 2 Coríntios, se não me falha a memória, o capítulo 1, a partir do verso de número 7, Paulo vai dizer assim, que em uma das viagens dele até a África, eles quase morreram, mas eles agradeceram porque Deus os guardou. Agora no capítulo 16, Paulo queria ir e Deus não permitiu. Deixa eu explicar para você uma coisa, para ver se sai glória a Deus, oh, aleluia. Muitos lugares que você quer ir e Deus está dizendo não, é Deus dizendo assim: se for agora tem morte, se for agora tem sepultura, se for agora vai ter dor, mas eu te guardo agora para que a morte nem a dor te alcance na face da terra. Ele mandou que a nós vivemos um Deus que fecha a porta, mas também abre. Aceitar a vontade de Deus é livramento. É livrar. Irmão, entenda isso. Tem muito lugar que Deus não está te permitindo ir, porque Ele já viu queda, Ele já viu lágrimas e Ele já viu dor. Aí Ele prefere ver você chorando por não ir, do que chorando pelas consequências da ida. Meu Jesus, só meia dúzia de pessoas que entendeu. Ele prefere ver você chorando por não ir, do que chorando pelas dores da ida. Olha o que o Espírito de Deus vai dizer para Paulo. Não. Até porque, quando eu sou e ando na presença de Deus, todo lugar que Deus me manda é para ganhar alguma vida. Irmão, eu sou testemunha disso e eu vivi isso há poucos dias. Eu queria muito ir em um determinado lugar e Deus me levou em outro. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer ir em um lugar que é confortável, que tem glamour, que tem status, que tem fama. Mas a gente entende que Deus às vezes nos leva em um lugar que não tem fama, que não é tão confortável, mas para ganhar uma vida. Vou dizer de novo. Irmão, entenda isso. Quando a gente tem os pés no caminho de Deus, aonde nós vamos, é para fazer algo para Deus. Se Deus permitisse Paulo ir para a Ásia, ou para a África, o centurião morria. Mas todas as vezes que Deus te tira de um caminho e te coloca em outro, Ele tem um plano para salvar uma vida. Se você ler o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que por 2 vezes Deus não permite Paulo ir aonde queria. Mas de repente, Deus dá para Paulo uma visão de sonhos, uma visão de, falei isso de tarde e vou falar de novo. Deus, Ele não quer simplesmente usar o pastor Marlon, o pastor André, o pastor Tiago, o pastor Cleito, ou qualquer outro pastor para te entregar algo. Deus quer falar pessoalmente com você. E uma das formas que Deus fala é visões. E nota-se que Deus aparece na visão de sonhos para aquele homem e vai dizer para Paulo assim, ele vê alguém chorando na cidade de Filipos. Agora Paulo entende, Deus não queria que eu fosse para a Ásia. Deus não queria que eu fosse para outro campo, porque lá em Filipos tem alguém precisando. Deixa eu explicar para você uma coisa.
A partir de hoje, Deus vai abrir a sua visão profética e você vai ver os caminhos que Deus quer te guiar, os lugares que Deus quer que você esteja, para que vidas sejam transformadas pelo poder de Deus. Paulo agora pega a embarcação rumo a Filipos. Daqui a pouco vai ter glória a Deus, pode ficar tranquilo. Eu só quero te explicar um pouco do texto. E quando Paulo chega em Filipos, ele encontra com uma mulher que, além de estar vivendo algo tranquilo, não conhecia Deus. Paulo se hospeda na casa dela e depois vai fazer um tour pela cidade. O que me alega é que no meio da caminhada de Paulo por aquela cidade, a Bíblia diz que vinha uma suposta adivinha. E dentro dessa adivinha, Paulo enxerga e contempla que ela estava possessa e endemoniada. E quando Paulo libera uma única palavra, sai dela, Satanás, aí teve um levante total contra a vida de Paulo. Deixa eu começar a pregar aqui para você entender o que Deus quer dizer. Deus quer te usar de uma forma tão grande na terra, que quando Deus libertar pessoas, o inferno vai se levantar. Mas fique tranquilo, quer o inferno ou não, Deus vai te usar para libertar pessoas. Presta atenção numa coisa. Sabe por que tanta guerra e tanta luta contra a sua vida? Porque Deus já viu na sua mão, Deus já viu na sua a capacidade de libertar pessoas. De libertar? Posso explicar para você uma coisa aqui muito séria? Nós estamos numa terça profética, mas da palavra também, tá bom? Tem muitas pessoas nos dias de hoje que dizem assim, não vou orar para fulano, porque senão vai ter retaliação contra a minha vida. Eita, não posso pagar um preço para ciclano, porque senão vai ter retaliação contra a minha vida. Mas todas as vezes que eu leio Lucas capítulo 10, versículo 19, está escrito assim, Deus vos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e não sofrer-vos dano algum. Até que dia que eu vou vir numa terça profética, receber de Deus, vou ver alguém da minha família nas mãos do adversário e não vou me levantar para pôr em liberdade das garras do inimigo. Irmãos, a prisão de Paulo e Silas foi por desfazer o engano do adversário. Por desfazer o engano do adversário. Só que a Bíblia diz que eles são chicoteados, feridos e aprisionados. Paulo e Silas podiam estar dentro de uma prisão chorando, murmurando e questionando, porque eles estavam fazendo certo e estavam sendo injustiçados. Deixa eu explicar para você uma coisa. O significado de você estar fazendo certo para Deus não significa que não vai ter levante. Mas se prepara, todo levante de Deus vai ter uma ação do inimigo, vai ter uma ação de Deus para desfazer o levante do adversário contra a sua vida. A primeira coisa que Deus vai falar com Jeremias, no capítulo 1, versículo 19, foi único. Ei, Jeremias, pelejarão contra vós. Pelejarão contra... Mas não se preocupe não, Jeremias. Não prevalecerão, porque eu estou contigo para te livrar. O maior erro de um crente é não ficar preparado para a guerra, porque o diabo pode se levantar, mas Deus já te deu autoridade para destruir, desatar e quebrar todos os dardos do adversário da tua vida. Mas é aqui que eu quero começar a fazer você entender o porquê o texto. A Bíblia diz que Paulo e Silas estão presos. Paulo e Silas estão presos. Só que eles resolvem fazer o reverso do homem que não conhece Jesus. Porque eles começam a louvar e orar dentro da prisão. Vou repetir. Louvar e orar dentro da prisão. Dá para você entender que eu se mostro cristão de verdade quando eu tenho capacidade de adorar nas minhas piores fases. Eu me demonstro ser cristão verdadeiramente, quando eu começo a adorar nos tempos de dificuldade.
O salmista, no Salmo de número 137, no verso de número 1, ele diz assim: estando nós à beira do rio Quedar, se não me falha a memória, estacionamos os nossos instrumentos, e os babilônicos diziam assim: cante uma daquelas canções alegres de Sião. Existem dois tipos de pessoas na face da terra. A primeira, aquelas que a crise rouba a adoração da boca dela. E a segunda, aquela que a crise bate, mas a adoração ainda sai dos lábios. Aquela que a crise bate, mas ainda adora. Aquela que a crise bate, mas ainda canta. Porque o ato da adoração mostra para a crise que o seu Deus está vivo e não está morto. Tem gente, presta atenção nisso. Tem gente que uma notícia difícil o impede de adorar a Deus. Agora deixa eu te explicar. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Quando Paulo e Silas vão adorar, a Bíblia diz que sai um carcereiro de dentro, porque a Bíblia diz, na verdade, quando Paulo e Silas começam a adorar, a Bíblia diz que vem um terremoto, porque o poder da tua adoração em tempos de crise faz a terra se estremecer e o inferno não consegue te segurar. Vou repetir, o poder da tua adoração em tempo de crise faz a terra se estremecer e o inferno não consegue te segurar. Existem duas coisas que eu quero fazer você entender aqui. Naquela época as prisões era aprisionada de forma diferente. Hoje em dia eles colocam um preso dentro de uma cela e tiram as algemas. Naquela época a pessoa ficava presa dentro da cela e ainda algemado. Sabe o que o diabo quer fazer na sua vida nos dias de hoje? Te manter cativo em um canto, com mãos e pés algemados. Agora eu vou fazer você compreender as duas fases. Eu estou falando do que eu já vivi, então eu tenho certeza que eu estou falando. As algemas de mão, ela tem uma facilidade, você anda normal, suas pernas se movimentam. Mas quando eles colocam em você uma algema nos pés, ela te dá dificuldade para andar. A pessoa anda assim. Aqui nós começamos a entender. Tem pessoas que estão aqui essa noite, que tem tudo para dar passos longos, mas porque o diabo aprisionou as pernas, não consegue dar passos rápidos, aos passos. Aí tem hora que você não entende, consegue estudar bem, tem uma nota boa, tem um salário abençoado, mas não sai do lugar, porque o adversário em algum momento conseguiu aprisionar suas pernas, mas Deus está aqui essa noite dizendo: eu vou quebrar as correntes dos pés para este povo dar passos largos. Entende uma coisa aqui? E toda algema funciona da seguinte forma: quanto mais você força para arrancar ela, mais ela aperta. Será que eu estou falando para alguém que está vivendo uma vida assim? Quanto mais se força para dar um passo mais largo, parece que mais dói. Deus está dizendo assim: tem uma prisão no mundo espiritual e eu preciso quebrar ela essa noite. Então quando o diabo coloca uma prisão nos pés de alguém, ele está dizendo assim: vai até andar, mas vai ser lento. Vai até dar passos, mas não vão ser largos. E vou dar para você entender que às vezes você arquiteta o projeto todinho. Você tem a condição financeira, você tem a estratégia, você tem pessoas, mas as coisas não vão. Porque o inferno, ele não quer só te manter preso em um local. Ele quer impedir que você dê passos mais longos. Agora, quando aprisiona alguém pelas mãos, é porque o diabo não quer que você pegue aquilo que Deus tem. Só que Isaías capítulo 10, versículo de número 27, diz que a unção despedaça o jugo. Vou repetir, diz que a unção despedaça, porque quem tem unção de Deus não tem prisão diabólica que segure ele.
quem tem unção, filho, os dias podem ser difíceis, mas adora. Paulo e Silas vai cantar, adorar. Deus dos céus treme a terra. E a Bíblia diz que as prisões de todos foram soltas. Deixa eu te explicar para você. Aquela adoração que você coloca no final de semana na sua casa ainda está libertando o vizinho. Vou repetir para ver se sai glória a Deus. Aquela adoração que você coloca no louvor, no meio da rua, ainda muda a vida de pessoas. Dá para você entender por que às vezes alguém passa e diz assim, não sei para que o som tão alto. Quando era o funk não falava, né? Opa, será que eu estou pregando para alguém aqui? Porque a Bíblia diz que Paulo e Silas que oravam e os outros ouviam. Sabe o que eu disse de manhã cedo? Eu vou dizer aqui de novo. Essa daí eu tenho que ter que gravar ela. Para pessoas de perto, a gente não se prega com palavras. A gente se prega com comportamentos. Porque os de perto não abrem os ouvidos para nos ouvir, mas abrem os olhos para nos enxergar. Pastor, não estou entendendo nada. Quando você vai falar de Jesus para um parente perto, ele não quer ouvir. Mas o seu comportamento, ele está vendo tudo. Então, já que eu não posso pregar com palavras, eu prego com comportamento. Imagina, dentro daquela prisão, todos os presos passando pela mesma coisa. Paulo e Silas injustiçados. E agora, quando eles começam a orar e adorar, os presos devem falar assim, doido. Esse acredita mesmo em Deus. Deixa eu explicar para você. Tem muita gente vivendo o que você está vivendo, mas o seu comportamento vai fazer eles entender que você acredita, tem um Deus ao teu respeito e vai viver o sobrenatural de Deus na terra. Deus sacode a prisão, abre as prisões de todas. O mais interessante é que ninguém foge. Porque quando eu me comporto como um cristão verdadeiro, eu dou exemplo para outras pessoas. Calma aí, que nós vamos dar glória ainda. O carcereiro vem, e é aqui que eu entendo tudo. Porque Paulo e Silas não estavam entendendo o porquê da prisão. Quando Paulo vê o carcereiro, eu acredito que ele lembra do sonho. Eu acredito que ele lembra do... E ele olha assim, não é aquele que eu vi no meu sonho? Não é aquele que eu nasto, que é Fábia. Dá para você entender? A crise que você está vivendo, Deus só vai revelar o motivo dela quando você aprender a adorar. Ei, até na prisão Paulo não sabia o porquê estava lá, mas quando ele adorou e viu o carcereiro, ele disse assim, eu vim aqui por causa dele. Talvez você está sofrendo por algo e Deus está dizendo, adora. Adora que eu vou te dizer o motivo do sofrimento. Presta isso, atenção nisso o mais rápido possível. Os dias estão passando rápido. E a gente tem que vir numa terça-feira profética para buscar a nossa salvação e da nossa família. Ah, pastor, mas lá em casa ninguém quer. Deixa eu te explicar uma coisa. Noé andava com Deus. Mas quando ele fez a arca, Deus permitiu a esposa entrar, os filhos entrar, as noras entrar. Zaqueu queria ver Jesus, mas quando Jesus entrou na casa dele, a Lucas capítulo 18, versículo de número 9, Deus diz assim, hoje chegou salvação nessa casa. A salvação pode até ser individual, mas quando eu levo Jesus para dentro da minha casa, Deus leva a salvação para a minha família. Sabe por que eu falo que a gente precisa ter pressa em ganhar a nossa casa? Porque o capítulo 15 de Lucas, a Bíblia diz de um jovem rico, homem rico, e um mendigo. Ambos morrem. O mendigo foi para o lugar de gozo e o rico para o sofrimento. E quando ele reconhece que o mendigo estava no reino do céu, ele diz assim, deixa eu voltar lá para falar da minha família, falar de Jesus para a minha família. Já tem alguns dias que Deus tem me despertado para isso. Já imaginou se Jesus voltasse para nós hoje? E lá em cima nós não viéssemos os nossos pais?
quem nós amamos. É certo que a gente quer muitas coisas aqui, podemos fazer os planos, nós precisamos ter pressa para ganhar nossa família. Porque quando aquele homem vê e acontece, ele sai de lá e a primeira pergunta que ele vai perguntar para Paulo: como faço para servir esse Deus? Paulo podia dizer simplesmente para ele, mas ele vai dizer assim: crede no Senhor Jesus. Ai. E será salvo tu e tua casa. Crede no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Irmão, eu não sei o que vai ser do amanhã, mas eu tenho certeza, eu preciso levar minha família para morar no céu comigo. E você? Eu sei que essa terça-feira, às vezes, a gente tem um culto mais, hoje está tranquilo, mas eu preciso alertar vocês. Porque hoje a gente quer sofrer por causa da casa nova, do carro do ano. Hoje a gente quer sofrer por ter uma vida sentimental abençoada, uma vida financeira abençoada. Mas a gente não quer tomar nenhuma chicotada por alguém que ama. Porque as chicotadas no lombo de Paulo, a prisão injustiçada, foi simplesmente por causa de uma família. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu, pastor André, pastor Jorge, os pastores e os evangelistas dessa igreja, a gente consegue pregar para você aqui em cima do altar. A gente consegue fazer uma visita na sua casa. Mas você vai ganhar toda a sua família. Vou repetir, você vai ganhar toda a sua família. Porque é você que tem contato direto com ela. Eita. Deixa eu explicar para você, eu fui para Jesus uma vez, há quase 10 anos atrás, preso, cheio de problema. Eu fui para Jesus porque a princípio eu queria ser liberto de algo, eu queria ter uma vida diferente. Mas eu encontrei dentro da palavra de Jesus um maior motivo do que a libertação do cárcere. Falar do amor deste Jesus para muitos e ver pessoas sendo transformadas pelo poder dele. Eu amo revelar, profetizar. Eu amo pregar uma palavra que faça a igreja pular e sapatear. Mas eu tenho um compromisso com o céu. Eu tenho um compromisso e eu quero ver todos vocês chegando um dia lá em cima, com a coroa da justiça na cabeça, com o nome de Jesus sendo exaltado e glorificando aquele que tudo pode. Talvez a gente não entenda porque a gente fica fixado em tantas coisas. Mas você já parou para perceber que as chicotadas que aquele homem tomou foi simplesmente por causa de uma família? Você já imaginou o quanto que um pastor sofre por orar por vocês? Opa. Você já imaginou o quanto um evangelista sofre quando coloca vocês debaixo de uma oração? Mas só faz isso quem ama. Paulo não conhecia aquele carcereiro, mas o amor que estava dentro dele fez ele fazer algo extraordinário. Talvez vocês não sabem, mas para a gente chegar em uma terça-feira como essa e falar de Jesus Cristo, a gente já oramos, a gente já jejuamos, a gente já enfrentamos o diabo face a face, porque o inferno não quer que nenhum de vocês chegue no reino do céu. Do mesmo jeito que ele luta para que eu não chegue, ele também luta para que você não venha. Quantas vezes você diz assim, vou na terça profética, e o inferno se levanta, quando não é na boca de alguém, é no seu próprio ouvido. Diz assim, vai lá para quê? Tem dia que você levanta e fala assim, hoje eu vou no domingo da família, que eu quero ver minha família transformada. Só que eu quero dizer para você que vale a pena todo esforço,
todo sofrimento, toda dor, toda aflição, por causa de uma alma. Por causa de uma? Por causa de uma? Vamos ler só um versículo e a gente termina. Coloca para mim o versículo de número 32, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 32, 33. Glória a Deus. Olha aqui o que está escrito. E lhe pregava a palavra do Senhor, e todos que estavam em sua casa. Versículo 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite. Entenda isso aqui. Lavou-os vergonha, lavou-lhes os, e logo foi batizado, ele e todos os. Para aqui agora para a gente entender uma coisa. Antigamente, eles chicoteavam o preso, jogava dentro de uma prisão e não passava primeiro no pronto-socorro, como se faz nos dias de hoje. Por mais que a pessoa é presa hoje, se ela está machucada, ela vai primeiro para o pronto atendimento e depois para a prisão. Porque a intenção da prisão hoje é recuperar o preso, não matar. Naquela época, a pessoa estava ferida, sangrando, mas estava lá dentro. Com qual intenção? Que as feridas abertas infeccionassem e ele morresse, sem precisar de ir para a cruz ou qualquer outro tipo de julgamento. Mas o que eles não sabiam é que crente guardado por Deus não morre nas mãos de homens. Olha o texto. E pregavam para toda a família, e lavaram-se os vergões. Quer dizer que o carcereiro, que foi a razão de Paulo ser chicoteado, tira ele da prisão. Primeiro, lava os vergões, dizendo assim: essa ferida não vai infeccionar e não vai matar a sua vida. Deixa eu explicar para você uma coisa. A gente pode até sofrer por alguma alma, mas o sofrimento que eu tenho por vidas na terra não me mata. Deus me guarda, me livra e me protege. Irmãos, é isso que eu quero pôr na mente de algumas pessoas. Algumas vezes, esse dia eu fui fazer um culto. E alguém virou para mim e falou comigo assim: não vai não, está cheio de briga, está cheio de guerra, tem fulano lá que é da igreja, tem Bertano que é. Eu falei assim: olha, Deus me levantou para falar de Jesus, então eu não quero saber de guerra, conflito, nem se tem outras pessoas que tem. Me chamaram, estou indo lá fazer o que Deus quer. Ah, pastor, mas você está desafiando de forma nenhuma. Eu só aprendi uma coisa: eu vou sofrer por causa de alma, sim, mas eu não vou morrer por causa disso. Deixa eu te explicar. Para você ganhar esse companheiro tão difícil, essa companheira tão difícil, esse filho que quase impossível, para você ter a reviravolta que você precisa, vai ter marcas na sua vida. Vai ter feridas abertas. Não vim te enganar aqui. Adianta eu virar para você e falar assim: é fácil? Não vai. Mas eu posso dizer para você uma coisa com certeza: nenhuma dessas feridas vai infeccionar e te matar. Lava-se uma ferida primeiro para uma coisa: arrancar a sujeira para não ter infecção. Gabriela, que é enfermeira, ela sabe disso. Irmão, alguém aqui já caiu de moto? Quando você chega lá no pronto-socorro, que dá aqueles esfolão, a primeira coisa que você faz é jogar um trem branco lá, que tem arde, que é uma beleza. Nem sei o que é aquilo lá não é de Deus, não. Vamos para a parte mais básica. Quando a gente arrancava o tampão jogando bola na rua, no asfalto, que na nossa época ia jogar bola no asfalto.
Quando a gente chegava dentro de casa, Pretão, como é que era o negócio? Só tinha 2 remédios para resolver o negócio. Se não tivesse o metiolate, era água com sal e vinagre. Doía na hora, pastora Rita. Mas no outro dia já estava as casquinhas pretas. Pastor, o que você quer dizer? O remédio que Deus joga na ferida pode até doer na hora, mas no outro dia já está sarado, só tem cicatriz. E aí, pessoal? Crede no Senhor Jesus e será salvo tu e tua. Tem hora que a gente pega umas pessoas e que essas pessoas chegam pra gente e falam assim: pastor, mas fulano está difícil, ele está fácil. Pastor, mas Bertano está impossível, ele não está uma bênção. A dificuldade, às vezes, quem coloca somos nós. A dificuldade, às vezes, quem coloca somos nós. Agora, quem tem Jesus na vida, nada para ele é difícil. Eu só queria que você entendesse uma coisa essa noite. Uma coisa. Qual é o seu bem mais precioso? Qual é o seu bem mais precioso? Porque na terra a gente luta por aquilo que é valioso. Não é isso? E se a sua família for o seu bem mais precioso, a partir de hoje você vai lutar por ela. Tem algumas cadeiras vazias aí. Olha para bem uma delas e diz assim: esse lugar pertence a um dos meus entes queridos. Irmãos, vamos para terminar. E eu quero que você passe a entender isso. Passe a entender. Não precisa chegar na sua casa agora e querendo enfiar a Bíblia dentro da cabeça de alguém. Eu acabei de dizer para vocês que os de perto, eles não abrem o ouvido para nos ouvir. Mas os olhos deles estão atentos naquilo que nós fazemos. Não precisa levantar a mão, não. Mas será que tem alguém aqui no nosso meio que quando chegou em casa, e foi só uma palavrinha que ele falou a mais, alguém disse assim: acabou de sair da terça profética. Ou melhor, apontou o dedo e falou assim: você não acabou de sair da igreja? Não precisa nem levantar a mão não, gente. Pode ficar tranquilo. Isso não é a pessoa. É o adversário que infiltrado nela, implantado nela, tem tentado roubar de você tudo que você recebeu diante de um culto como esse. Diante de um culto como esse. A primeira coisa que a gente entende dentro desse texto é, primeiro, já que eu sou de Deus, eu não vou onde eu quero. A segunda, eu tenho que aprender a sofrer por amor a algumas pessoas. A terceira, a adoração, ela me faz entender os propósitos de Deus. E a quarta, a ferida que eu sofro por amor a alguém não vai me matar. Vai ser apenas uma cicatriz para me mostrar que eu fui maior do que a ferida. Ah, vou dizer essa aqui só, já que você já fez, tudo bem. Mas se você quiser fazer daqui para frente também, beleza. A maior tatuagem que eu tenho que ter no meu corpo não é um nome escrito, mas é a marca da ferida por amor a quem eu amo. Ah, irmão, isso é muito difícil ainda de entender no dia de hoje. Tem hora que a gente faz uns nomes de umas pessoas que já saiu até da nossa vida. É difícil. Agora imagine que a tatuagem nas costas de Paulo estava escrito assim: carcereiro.
a maior tatuagem que eu tenho que ter no meu corpo é a marca da ferida por ganhar quem eu amo. O seu joelho tem que ter uma marquinha preta e dentro dela tem que ter o nome daquele que você ama. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu tinha uma mãe que orou por mim. Eu tenho uma mãe que orou por mim. Eu tenho uma mãe que andava descalça aí no Alto Veracruz por minha vida direto. Ela andando descalça e eu na esquina. Ela orando no monte e eu fazendo o que não presta. Ela lutando para mim ter uma vida diferente e eu só. Mas lá em cima Deus sempre falava para ela assim, ó, vou resgatar ele. Vou mudar ele. É por isso que você não precisa de muito, você precisa só de uma promessa de Deus e mais nada. Se Deus prometeu que vai transformar, espera, a transformação está chegando. Aqui, ó, eu vou dizer para você, a última coisa para você dar glória a Deus. Não tem ninguém que Deus não possa mudar se alguém está de joelhos no chão por ele. Agora com você, ou vai ouvir aquela pessoa que nem conhece Deus, está dizendo assim, a pessoa só muda quando quer, ou vai pôr o joelho no chão para entender que Deus pega o coração de pedra e coloca um coração de carne. Aleluia. Se prepara, porque Paulo e Silas entrou algemado, forçado, mas eles saíram pelas mãos do governador. A maior força política daquela época, tiveram que ir lá tirar ele de lá. Talvez alguém viu você entrando em uma enrascada, em uma situação difícil, mas eles vão ter que ver você saindo de lá com a autoridade maior te tirando em nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Meus queridos, pastor André já está viajando há 3 terças-feiras. Quantas terças? 3 terças-feiras. Eu louvo a Deus por vocês. Sou grato pelas suas vidas. Porque eu entendo que vocês não só amam a igreja, amam também Ele. Eu só demonstro que eu amo alguém na ausência. E talvez hoje não foi o culto da maneira que você queria. Eu entendo que os 2 últimos cultos foram uma palavra branda e tranquila. Talvez hoje você está indo para a mente assim, pô, mas o pastor bateu demais. Ele pegou muito firme. Mas a firmeza de Deus aqui hoje é para que no dia que Ele voltar, você lembrar dessa terça e dizer assim, olha, consegui trazer minha família para morar no céu. Eu não posso deixar para amanhã, para orar pelos meus amanhã, se eu posso orar hoje. Eu não posso deixar para jejuar pelos meus amanhã, se eu posso jejuar hoje. Porque o amanhã nem chegou e nem sei se nós vamos chegar até ele. Rapaz, você está dizendo que nós vamos morrer? Não. Morrer todo mundo vai, irmão. Mas quando eu adio o que eu posso fazer hoje, para o amanhã, pode ser tarde demais. Amém? Se coloca de pé. São 9h26. Pastor, talvez você está aí sentado ou de pé já e não tem esse coletinho. Olha esse colete bonito, né? Eu vou dar a volta por cima. Eu vou dar a volta por cima. E você que é um desses coletes, vai fazer essa campanha. Essa campanha ainda vai terminar o restante do mês. E provavelmente o pastor André deve fazer o próximo mês. Ele ainda não me falou como é que vai ser. Mas a gente estamos debaixo da direção dele. Tudo que a gente faz aqui é sobre um comando dele. Amém? E você quer fazer essa campanha? Só você levantar a mão, os obreiros vai passar, vai te entregar nas mãos. Eu vou fazer a oração e nós vamos para casa. Debaixo da graça do bom Deus. Sexta-feira? Sexta-feira.
quarta-feira nós vamos dar esse testemunho, tá bom? Depois nós vamos embora para casa no horário certinho. Se tivesse me falado antes. Amém? Feche os teus olhos no seu lugar. Coloca a mão sobre o seu coração. Eu não sei qual o motivo que você veio aqui hoje. Eu não sei quais são os seus problemas. Mas eu tenho certeza que hoje Deus vai virar a chave. E como um carro liga quando dá a partida, Deus está dando a partida para você ter uma nova fase da sua vida. Se você olhar no mundo espiritual, Deus fez no mínimo duas coisas aqui hoje. As correntes que prendiam seus pés, elas já são quebradas. E você vai dar passos longos. As correntes que prendiam o seu braço já foi destruída. E você já está preparado para segurar nas mãos aquilo que é do Senhor para você. Eu tenho certeza que você vai aprender a ganhar toda a sua família para Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos no ato desta campanha. Eu vou dar a volta por cima. Aqui tem um povo, Deus, que não desistiu, que vieram até aqui, Senhor Jesus, acreditando na volta por cima. Mas nós acreditamos que a volta por cima desse povo, só eles não seria nada. Mas eu entendo, Senhor, que eles e a casa deles vão servir ao Senhor. Por isso o Senhor vai quebrando todo vínculo maligno, toda ação diabólica, destrói todo projeto contrário. E começa, Senhor Jesus, virar a chave para dar a volta por cima ao teu povo. Assim cremos, assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. A fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Cante. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o